Pai querido, o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Seu Espírito Santo fale conosco. E eu te peço agora que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Que seja repreendido toda ação maligna, Senhor. Toda obra do maligno, toda confusão de mente, toda religiosidade, tudo isso caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E que possamos ouvir a Sua voz e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 7 diz assim: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava para a matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. De tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que esses tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, o recebe aquele quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, Levi ainda estava nos lombos do seu pai, né? E antes dele ser introduzido como sacerdócio, Levi, a tribo de Levi já pagava o dízimo através de Abraão. Tá? Onde eu vou chegar com isso? Essa história de trazermos tudo de volta, de templos, de trazer arca, de trazer todos os costumes judaicos de volta do Velho Testamento, nós vamos chegar lá, presta atenção. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Ou seja, o sacerdócio contado... Arão foi o primeiro sacerdote, né? Segundo a ordem de Arão. Então, por que acabou o sacerdócio levítico e se levantou um outro? Vamos lá. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, ao qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador.
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdote perpétuo. Aqui está falando de Jesus, era uma tribo inteira, um povo inteiro que era sacerdote. Tinha que ser assim, porque morria um, assumia outro, o sacerdócio ia morrendo, ia sendo assumido por outros, porque eles eram mortais, mas agora o Senhor encerra tudo isso com a vinda de Jesus Cristo e coloca agora um sacerdócio eterno, que não vem da tribo de Levi. Encerrou o tempo da lei, encerrou tudo aquilo, encerrou a tribo de sacerdotes. Chega, agora o Senhor institui segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque que não tinha origem, não tinha fim de dias, quem dizimou, Abraão é o pai da fé, mas o menor dizima o maior, então Melquisedeque era maior. Melquisedeque aí prefigurava Cristo, o Senhor. Agora, quando chega o final, quando vem Jesus, todo aquele sistema sacerdotal, tudo aquilo agora deixa, porque agora levanta-se um sacerdote eterno, um sacerdote que não terá fim de dias, que os levitas, foi instituído, os levitas como sacerdócio. Agora, esse sacerdote eterno foi por juramento. Eu juro, não vai ter fim o teu sacerdócio. Deus colocou Jesus como sacerdote eterno. Não precisamos de levitas mais para ser sacerdote. Outra, quando termina um tempo de um sacerdócio, de tudo isso, acabou, como se levanta outro sacerdote, se começa tudo de novo, aquela lei, tudo aquilo já passou, agora começa tudo de novo, com um novo sacerdote, o sacerdote eterno, Jesus Cristo. Não é? Este, no versículo 21 de Hebreus 7, este com juramento por aquele que lhe disse: juro o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, né, porque morreriam e seriam substituídos, mas esse permanece eternamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você sabe que o sacerdote naquela época ele tinha que entrar, primeiro oferecer sacrifício pelos pecados dele, depois oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Ele entrava no tabernáculo que estava e no templo que estava aqui nessa terra. Jesus é santo, eterno, todo-poderoso, e ele entra no tabernáculo eterno de Deus, a presença do Deus Altíssimo, ele como o próprio sacrifício eterno. Não precisamos de sacrifício de animais, não precisamos de arca, não precisamos de templo de Salomão, não precisamos de nada disso, porque o nosso sacerdote não vive aqui, ele já está no local santo, ele já está na presença de Deus, ele já cumpriu todo o ritual, ele já se ofereceu como sacrifício vivo, porque para pagar pecado tem que ter sangue, sem o sangue não há remissão de pecados, e Jesus derramou o seu sangue por nós. Não cabe mais templos de Salomão, não cabe mais arca, não cabe mais sacrifício de animais, não cabe outro sacerdócio. Se eu levanto outro sacerdócio para oferecer sacrifício, eu estou negando a Cristo, gente. Olha só, convinha-nos tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seu próprio pecado e depois pelo povo. Isso fez ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote, homem sujeito à fraqueza, a lei. Então, vinha da tribo de Levi. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Né? O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não homem.
Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem segundo a lei. Ou seja, se Jesus estivesse na terra, não seria sacerdote, porque aqui já tinha sido instituído sacerdotes, e eles já ofereciam sacrifício segundo a lei. Ele serve agora num santuário, versículo 5 do capítulo 8. Ele serve agora num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. E por isso que Moisés divinamente foi avisado. Tá? Eles, melhor dizendo, os sacerdotes terrenos, eles servem num santuário que figura a sombra das coisas celestiais. E por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que se faça tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança, lembra lá a aliança, tiveram sido antiga, pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria buscado lugar uma segunda aliança. Ou seja, se a lei, se tudo aquilo, aliança com Abraão, tudo aquilo fosse perfeito, com Moisés, tudo aquilo fosse perfeito, não precisava de uma outra. Mas Deus repreendeu-os, diz: virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, né? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está falando aí de Moisés e de todos os outros. Porque não permaneceram naquela minha aliança. E eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, fazendo conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, dizendo nova aliança, ele tornou a antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, perto está de desaparecer. Bom, eu li tudo isso para dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão querendo regressar à velha aliança. Você viu aí, no ano de 2014, erguer templos de Salomão, pessoas se vestindo como sacerdote nesses locais, outro se intitulando não sei o que lá, sacerdote, pai, tanta coisa, botando o talite, botando, deixando barba crescer, botando o quipá, voltando, trazendo a arca para o altar. Tudo isso é a velha aliança, meu irmão. Aqui ele está dizendo, olha, nem é mais sacerdócio levítico. Eu sei que tem gente, dizem aí que estão preparando um outro templo em Israel, os levitas estão sendo achados para ser preparado. Cara, isso tudo é contra os princípios do Senhor Jesus. Porque, veja bem, o nosso sacerdócio nem pertence à tribo de Levi, só para a gente começar. É de Judá. O sacerdócio instituído pela tribo de Levi, lá que foi estabelecido, tinha que ser muitos, porque morria, outros assumiam o serviço. Nosso é eterno, ele não morre nunca. Aquele sacerdócio da antiga aliança tinha que sacrificar para perdão dos seus pecados e perdoar o pecado do povo. O nosso não precisa prestar sacrifício todo dia, porque ele foi o perfeito sacrifício, acabou. Aquele sacerdócio ficava num tabernáculo feito com sombras das coisas do céu. O nosso sacerdócio está à destra do Pai no céu.
Então, qualquer coisa que tente resgatar aquela antiga aliança é um pecado contra a nova aliança Jesus Cristo. Porque para se estabelecer uma nova aliança tem que se desfazer a anterior. Para se levantar um novo sacerdócio, tudo aquilo que era do passado acaba. É novo sacerdócio, novas leis, novo começo. Então, vivia-se na época da lei, vivia-se no sacerdócio de Levi. Os levitas eram sacerdotes, a tribo era responsável pelo sacerdócio, por todo o trabalho no templo, no tabernáculo, tudo era cuidado pelos levitas. O nosso sacerdócio não vem nem da tribo de Levi, como eu já falei. É Jesus, da tribo de Judá. Deus mudou tudo na nova aliança. Por que muitos insistem em praticar as coisas da velha aliança? Usando roupas, trazendo a arca de novo, erguendo templos, fazendo tudo isso. O templo da nova aliança somos nós, não é mais locais feitos por mãos humanas. Não é tabernáculo humano, não é tabernáculo feito lá como aquele no deserto provisório que se mudava, não é templo feito lá de Salomão, que era uma coisa suntuosa, maravilhosa. Sim, tudo isso teve o seu tempo. O tabernáculo móvel teve o seu tempo, o templo teve o seu tempo, e Jesus agora entra. Aí acaba todo o sacerdócio que veio durante todo esse tempo, ele assume como sumo sacerdote perfeito e eterno, e isso já foi prefigurado lá no início de tudo, quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Já foi apontado lá para o sacerdócio eterno de Jesus. Quantos séculos antes já foi apontado para o sacerdócio de Jesus? Aí Jesus é o nosso sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio dele não tem fim, ele não é mais da tribo de Levi, é de outra tribo, e o tabernáculo que ele realmente exerce o sacerdócio é a destra do Pai no céu. O sacrifício é o seu sangue, ponto final, acabou, não tem mais nada. Mas pastor, e a tradição? Meu amigo, acabou, ponto final. Viu o que ele fala aqui? Que ele fala? Para que se estabeleça uma nova, dizendo nova aliança, ele tornou a antiga a primeira. Tá? Ele tornou a antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então aquela desaparece. Aquela desaparece. Né? Acabou. Certo? Olha só. Tem mais coisas aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Olha só. Tá. Veja bem. Não vou seguir aqui na leitura, não, para a gente fixar aqui. Não vamos no capítulo 9, olha só. Olha, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre. Isso é a primeira aliança. Era o culto, tinha um culto sagrado lá, todos os rituais e santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. Esse se chamava Santo Lugar. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, né, e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço.
Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelo pecado da ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua de pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, enquanto continuava naquelas tradições, naquelas leis e tudo mais, o acesso direto ao Santo dos Santos ainda não estava. Né? Vamos no versículo 9 do capítulo 8. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferece tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias oblações, imposta até a época da reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de um novilho santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessita que é intervido de morte, o testador e tal, e aí vai. Então, esses 3 capítulos, Hebreus 7, 8 e 9, se nós lermos eles, nós não vamos cair nessas conversas fiadas, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos negar o sacrifício de Cristo. Está tudo aqui, ó, é só ler. Jesus é a nova e eterna aliança. Nós temos um sumo sacerdote. E existe um templo nessa terra ainda. Aonde é? Em São Paulo? Em Jerusalém? Não. O templo somos nós. É o único lugar que existe um templo agora. Somos nós. Entendeu? Então não caia nessas coisas, não caia nessas conversas moles, não caia nessas coisas de resgatar um monte de tradições, um monte de tradições humanas, de resgatar um monte de coisas que não vêm mais ao caso, né? Não vem mais ao caso. Certo? Não vem mais ao caso. São coisas passadas. Serviu até um determinado momento. Agora não servem mais. Tem muita gente resgatando roupas, cerimônias, templos, arca, sacerdócio de homens. Isso estão invalidando e pisando no sangue de Cristo. Não faça isso. Você tem um sacerdote eterno chamado Jesus, que rompeu com todas as cortinas, com todo o véu que separava. Você agora tem acesso via Jesus ao Santo dos Santos, à presença do Deus Altíssimo. Agora, você não precisa mais que ninguém sacrifique nada por você. Jesus é o próprio sacrifício em seu favor. E o sacerdócio dele é eterno, não precisará de outro sacrifício. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? O nosso site é o www.amazongospel.com.